Bom, e antes da gente ir para as notícias estaduais, eu estou recebendo aqui com muita honra a ligação do nosso grande amigo, deputado federal Odair Cunha. Odair Cunha, que foi graduado em Direito aqui pela Faculdade de Varginha, é advogado desde 99, já foi assessor jurídico municipal, assessor parlamentar, deputado federal, me parece, pelo 5º mandato. Além de representante brasileiro no Parlasul, vice-líder do PT na Câmara dos Deputados, presidente do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores e secretário de Estado de Governo aqui em Minas Gerais, de 2015 a 2018. Odair Cunha, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria ter a oportunidade de falar com você também. Odair, nós sabemos que você já tem um currículo assim enorme já, né? E tanto em vários cargos políticos e etc. Já é o 5º mandato, se não me falha a memória, como deputado federal. Como é que está a situação hoje no Congresso Nacional, Odair, com relação a essa situação dessa pandemia que assola o Brasil? Bom, Carlos, assim, desde meados de março, o Congresso Nacional tem funcionado de forma remota, um sistema de deliberação remoto, né? E o objetivo central tem sido nós fazermos um enfrentamento à pandemia, tanto do ponto de vista dos seus efeitos das questões de saúde pública, como das questões da economia. E esse tem sido o objetivo. 90% dos projetos que nós temos votado na Câmara e no Senado tem esse objetivo, enfrentamento sanitário e enfrentamento econômico. O mais importante, talvez, do enfrentamento econômico foi esse auxílio emergencial que nós discutimos e votamos nas duas casas, que garante um mínimo de renda para as famílias em situação de vulnerabilidade social, né? E é engraçado, essa pandemia realmente ninguém esperava, principalmente, e aconteceu ainda a coincidência de ser ano eleitoral. Isso complica um pouco a atuação, Odair? Eu diria que gera uma oportunidade de nós acelerarmos algo que já vinha acontecendo no mundo, que é você ter relações mais digitais através das mídias sociais. É preciso que a gente entenda isso e estabeleça esse contato com o cidadão através das mídias sociais. É uma forma diferente de viver e conviver. Sim. E nos dá essa oportunidade, né, cara? Sem dúvida. E hoje nunca foi tão importante essa tecnologia digital como está sendo atualmente, né? Agora, quando você fala que fomos surpreendidos, eu diria que as autoridades sanitárias do país foram negligentes em informar a população em torno dos riscos dessa pandemia chegar no Brasil. Porque antes era epidemia. Isso ocorreu em novembro na China. Só o primeiro caso foi registrado no Brasil em fevereiro. Ou seja, nós tivemos dezembro, janeiro, 3 meses que os fatos foram se desenrolando naquele país super populoso. E era perfeitamente possível nós termos um planejamento mais adequado e para este enfrentamento que nós estamos vivendo neste momento. Nós já vamos para quase 35 mil mortos e quantas cidades da nossa região tem menos de 35 mil habitantes? Para a gente ter uma ideia do impacto disso na vida da sociedade brasileira. E era possível, sim, nós termos medidas mais organizadas e coordenadas. O que nós assistimos aqui em Minas, no Brasil como um todo, é uma total descoordenação de ações, né? Os prefeitos se viram como podem, se esforçam como podem, os governadores idem, não há uma coordenação central, isso que a gente lamenta.
Realmente tem acontecido, a gente vê que cada prefeito passando por situações complicadas, né? Agora a gente tem visto também que aqui no estado de Minas, o senhor que foi eleito por Minas Gerais, deputado federal, que a situação está melhor que em outros estados, né? Aqui em Minas, segundo informações, temos aí 13 mil e poucos casos confirmados e 323 mortes, sendo que aqui, notadamente no sul de Minas, temos aí 1.242 casos oficiais com 38 mortes. Cidades de Pouso Alegre, Extrema, Poços de Caldas, Três Corações e Varginha estão se mantendo aí entre 70 e 120 casos confirmados. Como o senhor vê a atuação do Congresso, do senhor, com relação ao estado de Minas? Nós temos buscado colocar recursos para a rede de saúde pública na nossa região. São mais de 4 milhões de reais que nós, de minha parte como deputado federal, em emendas individuais e emendas de bancadas, busquei destinar. Nos últimos 2 anos, eu busquei para o Hospital Regional de Varginha, nós colocamos mais de 2 milhões de reais, 2 milhões e 400 mil reais. Tive a oportunidade de colocar também emenda individual de 200 mil reais para o Hospital Bom Pastor. Fortalecer o sistema de saúde é fundamental, porque as pessoas, quando são acometidas pela doença, por esta ou por outras, elas buscam socorro exatamente especializado nesses hospitais. Então, fortalecer essas instituições, eu diria que é uma obrigação nossa, que somos votados e vivemos no sul e no sudoeste de Minas Gerais. Estamos aqui, atuamos aqui. Então, isso é um fato. Agora, o problema, Carlos, é que há uma subnotificação gigantesca. Isso comparado com outros países do mundo. Nós estamos assistindo o que está ocorrendo nos Estados Unidos. Lá, para você ter uma ideia, tem 53 mil testes por milhão de habitantes. Na Rússia, tem 72 mil testes por milhão de habitantes. Na Espanha, tem 86 mil testes por milhão de habitantes. Sabe quanto que tem no Brasil? 4.378 testes dados no dia 31 de maio. Muito por pouco, milhão de né? habitantes. Muito então, pouco. Muito pouco. Nós fazemos um voo cego. Mas então, o que você atribui a essa situação de Minas Gerais? Há uma subnotificação e o perfil do mineiro. O mineiro é um cidadão em si desconfiado, que cumpre o seu papel. Essa história de que nós somos a história do mineirinho tem a ver com a nossa cultura. Como aqui nós vivemos entre montanhas, o cidadão sempre é desconfiado. Isso, neste momento, é claro que contribui. As pessoas fazem a sua parte, não se expõem tanto. E quando se expõem, tomam cuidado em relação a contato com outras pessoas. Isso contribui para o enfrentamento da crise. Inclusive, tem uma notícia aqui que achei até interessante, que o estado de Minas está passando para 19 de julho a data estimada para vamos dizer assim, o top da pandemia, né? O senhor acredita que realmente deva acontecer realmente no mês que vem, em julho, não? Veja, isso tudo depende, Carlos, do comportamento social nosso. Se a gente... na verdade, o ideal é quanto mais você atrasar o pico da contaminação, melhor o sistema de saúde vai ter condições de atender as pessoas que forem contaminadas. Então é difícil você garantir, mas os dados são estudos técnicos, apontam ainda que, entre aspas, o pior está por vir, ainda do ponto de vista de aumento de contágio. E é claro que é isso que eu digo, que eu estava dizendo. Como não houve nenhum processo de coordenação, Varginha, por exemplo, ficou fechada por um tempo, muito fechada, e outras cidades da nossa região, Belo Horizonte, tudo de maneira muito voluntariosa, espontânea, preocupada com a vida das pessoas.
Então, não teve uma coordenação nacional. E veja, nós estamos abrindo no momento em que a curva é de crescimento do número de contaminados. E isso é preocupante. Você vê outros países do mundo, eles vão relaxando as medidas de isolamento na medida em que há uma estabilização da curva. No nosso caso, nós estamos relaxando as medidas de isolamento no momento em que a curva cresce. Isso é muito preocupante. Agora, você vai dizer para mim assim, mas o que fazer? Não tem receita de bolo pronta. E eu não fico aqui julgando o gestor público municipal ou estadual que ele deveria ter feito dessa ou daquela forma. Nesse momento, não adianta. Nesse momento, minha opinião é que a gente tem que fortalecer o sistema de saúde para garantir o atendimento rápido e célere às pessoas que foram contaminadas ou que serão contaminadas por este vírus. Eu estava vendo aqui que os repasses para a saúde aqui para as regiões do sul, aqui na nossa região sudoeste e centro-oeste de Minas, já foram de R$4.280.000 e foram beneficiadas 17 cidades, inclusive com emendas suas. Aguaneu, Boa Esperança, Cássia, Congonhal, Córrego Fundo, Formiga, Itajubá, Itanhandu, Pains, Passos, Poço Fundo, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Santa Rita de Caldas, São Sebastião do Rio Verde, Três Corações, Três Pontas e Varginha. E também, o senhor já destinou também mais 400 mil emenda parlamentar neste ano para o Hospital Regional do Sul de Minas. Isso é uma verba que ajuda sobremaneira no tratamento e no combate à Covid, né? Na verdade, quando a gente destinou esses recursos, nossa preocupação era fortalecer a rede de atendimento aqui na nossa região. E agora, que mais do que nunca, nós precisamos dessa rede presente e em perfeita atuação. Isso, o recurso tem esse sentido. Outro recurso que eu coloquei aí para a região foi exatamente para o campus da Unifal em Varginha, para melhorar também o atendimento aos alunos que estão nessa unidade aí no município. Foram mais de R$700 mil que nós colocamos através de emenda parlamentar. Eu digo isso, Carlos, para prestar contas para a população, porque as pessoas muitas vezes ficam, mas o que o deputado está fazendo aqui por Varginha e pela nossa região, né? Então é uma forma da gente prestar contas, mas eu entendo que isso é parte da nossa obrigação como parlamentar federal votado em Varginha e na região. E o senhor também votou agora recentemente, ajudou a aprovar aí a PLP 39, que vai destinar recursos para estados e municípios. Conta um pouquinho para a gente dessa PLP 39. Com a pandemia, nós tivemos uma paralisação óbvia, todo mundo sentiu isso, da atividade econômica. E os municípios, então, com isso, têm perdas relativas à sua economia, tanto no que diz respeito à arrecadação de ICMS, como na arrecadação de ISS. E Varginha vai receber quase 15 milhões de reais, mas veja, esses 15 milhões que Varginha vai receber é de 60 bilhões que foram disponibilizados para o enfrentamento, aliás, para recuperação de perdas que os municípios e estados estão tendo em razão da crise econômica que nós estamos enfrentando. Então serão quase 15 bilhões de reais que vão ser pagos em até 4 vezes. Essa é uma forma que nós entendemos necessária para o enfrentamento da pandemia, porque não adianta você ter a União funcionando se os estados e municípios não estiverem prestando seu serviço na segurança pública e na saúde. Nós podemos ter um colapso no serviço público com a queda de arrecadação abrupta. E quem tem condições de endividamento, quem tem condições de emitir moeda, é a União. Então a União, o governo federal, tem que fazer a sua parte neste momento, porque o que nós estamos vivendo é uma situação de guerra.
E nesse cenário de guerra, a União tem que fazer o seu papel. E é por isso que dela advém esses recursos. Perfeito. E eu fiquei sabendo também que o senhor fez aí no texto final, substitutivo do projeto de lei que torna obrigatório o uso de máscara em todo o território nacional, que o senhor fez aí importantes proposições. Conta um pouquinho para a gente. Me parece que é o projeto de lei 2.462, se não me falha a memória. Carlos, esse projeto, ele se somou a outros que visam garantir um mínimo de proteção para as pessoas que estão voltando à sua atividade de trabalho. Garantir um acesso, garantir que as pessoas usem máscara em todo o território nacional. E repito, como não há uma coordenação nacional de enfrentamento à pandemia, ou uma coordenação tímida, que não cumpre, que não coordena ações de maneira geral, nós precisamos ter parâmetros transparentes e globais. E o uso de máscara ser um parâmetro transparente e global é fundamental. É fundamental que a pessoa que saia de Varginha e vai em São Paulo, ela tenha certeza que lá o cidadão vai estar usando máscara. Não é só para proteger a pessoa do lado de São Paulo, é para proteger a pessoa de Varginha. É uma proteção mútua. Quando eu vou ao Rio de Janeiro, quando eu vou à Bahia, eu vou saber que as pessoas estão usando em espaços públicos máscara, especialmente nesse momento em que esse vírus não tem um tratamento seguro e mais do que isso, não tem vacina ainda para o combate, para a imunização das pessoas. Então, a máscara, o isolamento e a máscara são equipamentos de proteção fundamental para o enfrentamento a essa pandemia. Essa pandemia realmente está fazendo um grande estrago econômico, saúde, familiar, é um negócio terrível. Agora, eu também estou sabendo que o senhor tem um projeto de lei que propõe o pagamento de auxílio funeral a pessoas falecidas pelo Covid-19. É real? Na verdade, Carlos, isso aí, a lei orgânica da assistência social já garante que estados e municípios paguem os custos relativos ao nascimento ou à morte de pessoas em situação de vulnerabilidade social. O que nós estamos chamando a atenção com esse projeto é que muitas pessoas estão morrendo vítimas da Covid-19 e tem os custos arcados ali por amigos e familiares. Essas ações solidárias são importantes, mas a ideia é minimizar um pouco a dor destas pessoas que vivem numa situação de vulnerabilidade social, não é? E a gente espera que o projeto, na verdade, o projeto reforça a lei orgânica da assistência social. E mais, garante o teste. É responsabilidade do poder público garantir testagem. O cidadão precisa saber se ele tem ou já teve esse vírus. Isto é uma informação fundamental. Não garantir testagem, como nós estamos assistindo no Brasil hoje, é fazer uma louvação e uma homenagem à ignorância e ao desconhecimento. Nós precisamos saber aonde está esse vírus. Porque isso é fundamental, porque você isola aquela pessoa. Você isola aquele cidadão que está com o vírus. Ou aquele grupo familiar, ou aquela comunidade. Você não precisa isolar todo mundo. Agora, infelizmente, como a gente não tem testagem, tem que isolar todo mundo. Infelizmente. Mas e a melhor forma hoje de combater o Covid-19 realmente é evitar a contaminação. Não tem outro jeito, né, deputado? Não tem outro jeito. A melhor forma é fazer restrição social. Agora, é claro que muitas pessoas não podem fazer, porque tem que trabalhar. Então, é um dilema triste de assistir. Por isso, testagem é fundamental.
Infelizmente. Bom, o senhor, como está no Congresso, eu sei que as reuniões estão sendo feitas de uma outra forma, né? Mas no Congresso Nacional, uma das coisas que as pessoas perguntam muito para a gente, efetivamente, a corrente que existente no Congresso seria de manter-se as eleições em outubro, de adiar as eleições. Como é que está a movimentação no Congresso Nacional a esse respeito? O que as lideranças partidárias tiraram, Carlos, é que até 30 de junho nós vamos ter um posicionamento final, tanto da Câmara como do Senado, ratificando um diálogo e tendo, é claro, um diálogo com o Tribunal Superior Eleitoral. Como você disse, se o pico da curva de contaminação ainda está por vir, é possível que haja a mudança da data das eleições para mais final do ano. Mas eu não posso assegurar ainda. É preciso que a gente faça ainda tenha noção de como vamos estar do ponto de vista de contaminação até o final de junho. Mas o que se convencionou entre o Tribunal Superior Eleitoral e o presidente da Câmara e o presidente do Senado é que essa decisão não vai passar de 30 de junho. Pelo menos para dar um norte, né? Uma vez que aqueles que forem candidatos em muitos cargos, como é o caso meu, né? Teria que me afastar inicialmente dia 30 de junho. Mas se houver uma prorrogação, provavelmente esse afastamento também será prorrogado, né? Exatamente. Bom, eu queria parabenizá-lo pela preocupação, o senhor que conseguiu, já foi aqui majoritário em Varginha, né? O senhor que se elege com votos aqui do sul de Minas, queria parabenizá-lo pela preocupação, pelo trabalho da consecução de verbas para que a gente consiga, pelo menos, minimizar os efeitos da Covid-19, reforçando muito os hospitais que prestam um atendimento muito grande. O senhor que falou, inclusive, aqui do caso da Unifal. Eu quero parabenizá-lo pela sua atuação e eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para o público de Varginha e das cidades da região que nos ouvem. Eu quero primeiro agradecer a você, Carlos, pelo seu trabalho, pelo trabalho da nossa rádio e dizer que para nós é muito importante que os meios de comunicação tenham um compromisso com a verdade e o enfrentamento da Covid passa exatamente por isso, pelas pessoas que informam o cidadão sobre a realidade. Mas se você me permite, eu gostaria de ler aqui um texto de Fernando Pessoa, que pode ser uma mensagem de esperança para todos nós. Diz assim: depois de tudo ficaram 3 coisas. A certeza de que estamos sempre a começar. A certeza de que é preciso continuar. A certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso devemos fazer da interrupção um caminho novo. Da queda, um passo de dança. Do medo, uma escada. Do sonho, uma ponte. E da procura, um encontro. Fernando Pessoa. Um grande abraço a você, Carlos, e a todos os ouvintes. Uma alegria ter falado com vocês. O prazer foi nosso e os microfones da Clube estão sempre à sua disposição. Quero parabenizá-lo mais uma vez e agradecer a gentileza de atender nosso pedido, dando-nos essa entrevista. Obrigado, deputado federal Odair José Cunha. Obrigado, meu irmão. Um abraço.